Olá, pessoas! Mais uma semana do Tá Fazendo o Quê? O seu melhor programa sobre política, TV brasileira, internet e até mesmo Spotify, inclusive. Hoje, realizando um feito histórico desse programa, porque a gente está tentando falar com esse homem que veio hoje há muito tempo, mas há muito tempo mesmo. Então você pode ter certeza que o programa de hoje tá daquele modelo. Bastidor de política, curiosidade, informação importante sobre 2024. Porque o homem simplesmente já foi vereador 2 vezes, foi presidente de Câmara, prefeito, reeleito com maior votação nacional, concorreu ao governo do estado. Então, assim, já movimentou o cenário político goiano e tem uma legião de fãs em Aparecida de Goiânia que é impressionante. Hoje eu tô com o Gustavo Mendanha, um cara que deu mais trabalho para assinar esse programa até hoje, mas que agora vai ter aí a possibilidade de atender a nossa audiência e trazer aquela informação marota que daqui a pouco vocês vão saber. Gustavo, obrigado por ter vindo. Eu sei que a sua vida é muito corrida. Obrigado nada, pô. Você passou o Pix, não tem conversa, eu venho mesmo. Brincadeira, prazer poder estar aqui, feliz com o convite, feliz de alguma forma contribuir aí, colaborar com ideias aí com o seu programa. Obrigado pelo convite, feliz de estar com você. Bom demais a conta, cara. Bom lá, pessoal que está nos acompanhando e quer saber mais do Gustavo, vamos começar com a pergunta mais tradicional do programa. E aí, Gustavo, tá fazendo o quê? Bom, hoje eu tenho que cuidar da família, né? Então, cuidando de alguns negócios da família. Meu pai deixou uma fazenda, nós temos uma loja que de alguma forma já é o sustento da família há quase 40 anos. Mas a minha vida, tanto por conta da minha formação, eu fiz fiz 6 períodos de direito, larguei a faculdade para fazer educação física, era um sonho, gostava, e meu pai queria ser advogado, depois meu pai fez o direito. Eu até brinquei esses dias, né, da vontade até de voltar para os bancos da universidade para concluir o curso de direito, embora no trabalho tanto de vereador como prefeito, acabou que talvez até mais do que uma faculdade a gente aprende muito. Mas na educação física foi importante na mina vida, por um pouco de timidez e o curso de educação física me ajudou a me tornar um pouco mais desinibido ou aprender a lidar com as situações, né? Porque o professor realmente tem que falar, tem que conversar, tem que se apresentar, enfim. E como comerciante eu aprendi a dar valor nas pequenas coisas, né? As minhas primeiras aulas de gestões cuidando, né, do estabelecimento comercial, né? E comecei desde pequeno, né? Depois eu saí, fui trabalhar na minha, mas aprendi ali desde cedo dar valor nas pequenas coisas, e eu acho que isso faz uma grande diferença quando você entende que cuidar do dinheiro das pessoas é realmente fazer um trabalho que seja para cortar custos, para ser mais exitoso, para ser mais eficiente, né? Então essa minha vida no comércio também me ajudou muito, né? E claro, tive grandes mentores, professores que me ajudaram ao longo da minha história. Eu vou dar um salto na linha do tempo da sua vida, porque é inevitável para mim, que acompanhei diretamente a sua gestão naquele momento de 2020, da pandemia, onde teve uma cena que foi emblemática demais, você em cima de uma caminhonete falando com os comerciantes a necessidade de fechar naquele momento mais crítico da pandemia. E eu não tinha esse background seu do comércio, de ter atuado bastante. Aquilo te ajudou a entrar em sintonia, com o pessoal? Fez todo sentido. Eu acho, do ponto de vista de entender a cabeça das pessoas, porque eu venho de um comércio familiar. Então, minha irmã trabalhou no comércio, meu irmão trabalhou na verdade, todo mundo trabalha, né? Minha irmã tá lá ainda, meu irmão tá lá. Mas todos nós nos envolvíamos, né? Um era caixa, o outro era vendedor, o outro ajudava a estocar, o outro comprava mercadoria, o outro ia, muitas das vezes, atrás, enfim. Então, a gente cresce nesse ambiente, né? Eu tive meu estabelecimento comercial próprio, depois acaba que, quando fui para a vereança, entreguei para o meu irmão hoje que toca a loja, minha irmã toca outra loja, então a gente meio que vive todos e a partir disso a gente, né, até dentro da política de alguma forma, a loja que ajudava a sustentar. E quando veio a pandemia, né, uma loja já tradicional na cidade, a gente tem uma no centro e outra na região leste da cidade. Minha mãe, acho que hoje lá nós temos 13, 14 funcionários. E no momento mais difícil da pandemia, eu comecei a me colocar no lugar da minha mãe, que estava lá lidando, né, junto com a minha irmã, com o meu irmão. E com isso também eu comecei a tentar buscar alternativas, né? E eu acho que talvez me colocar no lugar das pessoas que me deu sensibilidade de entender o que as pessoas estavam vendo, ao mesmo tempo buscar mecanismos para que pudesse facilitar que as pessoas pudessem sobreviver. Então, e claro, tem muito relacionamento. Então, fui conversar com o embaixador de Israel à época, que era o Yossi Shelley,
Ele me disse sobre o modelo israelense de enfrentamento à Covid, no que tange ao funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais, enfim. E eu trouxe essa ideia para Aparecida. O secretário de saúde, Alessandro, um cara competentíssimo, ele coloca isso dentro do comitê e buscam criar um modelo próprio baseado no modelo israelense. Mas, claro, a minha sensibilidade de entender que muitas das vezes o pai de família, ele passa o dia inteiro ali trabalhando, enfim, para chegar no final do dia para comprar o alimento do outro dia. E as empresas familiares, normalmente as empresas, a maioria são familiares, né? Grande parte dos postos de trabalho são nesses pequenos comércios. Então eu me coloquei no lugar das pessoas. E claro, eu também acredito na ciência. A gente buscou fazer um trabalho de testagem em massa, de orientação, de utilização de máscara, de tal e tudo aquilo mais, né? Mas tive a coragem de reabrir o comércio, reabrir igreja, reabrir feira, reabrir shopping, mas ao mesmo tempo sempre conscientizando as pessoas e compartilhando responsabilidade. Então aquele dia, eu me recordo bem daquele dia porque acaba que se tornou uma coisa viral, né? Foi capa do Popular, pode falar? Sim, sim, pode. Capa acho uma frescura esse negócio que tem mídia que não fica nos colegas. A gente pode falar tudo mesmo aqui. Capa do Popular, e aquilo acabou viralizando. Mas foi um dia, se não estiver equivocado, eu fui a um posto de vacinação próximo ali, e lá tinha o carro de som que estava, né, fazendo alguma coisa, e quando terminou ali, eu chamei o secretário de comunicação, falei, como é que tá? Falou, e a gente tinha mapeamento de calor, utilizando tecnologia. Falou, o lugar que a gente tem mais problema é aqui na região do Garavelo. Que é uma região do comércio brutal, né, cara? E aí eu pego e falo, então eu vou falar com as pessoas. E o secretário falou, não, pega o carro de som e tal, não sei o quê. E eu subo no carro de som, vou pra avenida e eu começo a ali chamar a atenção. Ô, Dona Maria, por favor, usa máscara e tal. E eu fiz isso, voltei e conversando, né? E de alguma forma eu acho que as pessoas olhavam e, poxa, esse cara... E assim, se você voltou no tempo, né? E trazer também à tona o que eu vivi, eu tinha acabado de sair da UTI com a trombose cerebral. Para te dizer a verdade, eu só fiz aquilo uma vez, porque eu até gostei da ideia. Como viralizou, eu falei, não, eu vou fazer mais, porque eu acho que isso aqui vai dar... Mas os meus dois médicos, o neurologista e o hematologista, isso foi numa quinta, sexta-feira. Segunda-feira, a minha primeira agenda foi os dois. Você tá ficando louco. Deus te deu a chance de ver de novo. O que você tá fazendo? Porque eu ali para subir e descer, aquela questão enfim, fugindo o nome da palavra aqui, mas eu não podia subir e descer. Eu tinha acabado de sair da UTI, do hospital. Sim. Então, não, e todo calor, exposição a sol. Sim. Até o fato de subir ali, se cair, eu tava tomando um anticoagulante muito forte, enfim, mas você tá doido, você acabou de sair do hospital, Deus te deu a chance de ver de novo só um trem desse e tal, e acabou que eu falei, não vou fazer mais, então. E nisso também minha mãe foi lá junto, então foi aí complica, né? Mas é bacana, Gustavo, porque assim, a gente pode perceber que você tem uma proximidade muito legal com a população, tanto que, né, você não está mais na prefeitura de Aparecida já tem um tempo, já tem gente que acha que você é o prefeito de Aparecida. Vou te ser muito honesto, que eu escuto isso na rua. Então, e é um gostar de você que parece que o pessoal tá lá na sua casa tomando café todo dia. Cara, essa é uma empatia, enfim, que eu fico muito feliz. E eu falo às vezes, e até pedir desculpa para as pessoas, porque acontece muito, né? A pessoa me vê uma vez e se torna íntimo, né? E às vezes eu vou no lugar cortar o cabelo, o cara tá do lado ali, eu troco uma ideia, eu gosto de conversar. E daquilo a pessoa já sai realmente com esse espírito. Você é meu amigo e todos são, né? Mas às vezes você não vai lembrar. Sim. E aí você reencontra. Você lembra de mim? Eu cortei o cabelo, sei lá, que dia. Cara, eu faço a barba toda semana, então eu encontro muito. E gosto de conversar, né? Mas eu acho que é isso, porque na verdade as pessoas veem em mim verdade porque eu sou gente, né? Você vê que esse meu jeito de estar aqui hoje não é... Não, meu normal é assim. Quando eu estava na prefeitura, eu botava o terno quando ia um desembargador, um juiz ou alguém que... Ou um evento, né? Mas meu dia a dia sempre foi de tênis, de camiseta. Eu nunca fui de... Eu sou assim, e eu acho que isso faz toda a diferença. Das pessoas olhar para mim e falar, o Gustavo é igual a mim. Você não gera distanciamento da população. Exato. O cara me encontra no supermercado, me vê correndo na rua. No meu dia a dia eu sou uma pessoa muito simples, né? E diferente de alguns políticos que talvez vêm de um padrão de vida muito alto e é muito distante das pessoas, né? O cara nunca frequentou uma feira, o cara nunca andou de ônibus. Não ser época de eleição, porque a época de eleição é batata. Sim, mas eu falo assim, eu venho, né? Eu não sou um cara de periferia, sou um cara de classe média, mas que a gente passou dificuldade. Então eu não no meu ensino médio, mas quando fui fazer faculdade, meu pai estava numa situação difícil financeira, eu ia de ônibus para a escola.
E me recordo, aliás, eu até teve um curso que eu fui fazer para PRF, e eu ia de moto, eu ia com um tio meu que chama Jovaí. E ali na Praça do Cruzeiro, nós quase tivemos um acidente assim, que talvez poderia ser até fatal. Eu falei, mas nunca eu ando de moto. Eu falei, não, tia, vamos de ônibus. Aí não tem que levantar mais cedo, mas vamos de ônibus. A gente ia de ônibus e tal. Então, eu estudei em escola pública, eu fui aluno da escola municipal, o pequenino. Aliás, a turma lá morre de orgulho disso, né? Até essa semana, eu encontrei um avô de uma garota, Isabela, até recordo o nome, falou, minha filha, o sonho dela é te conhecer, porque todo mundo sabe que você estudou no pequenino. Eu falei, não, um dia, que hora eu quero estudar? À tarde. Então, uma hora dessa eu vou lá e vou tentar, porque quando eu vou, eu sempre visito sala por sala, a criançada gosta muito de mim. Até postei ontem uma história, eu tenho um cunhado que é professor de educação física, concursado, enfim. E na aula de educação física lá, algumas crianças que sabiam, alguém falou que ele era o meu cunhado, que me conhecia. Ele ligou, tinha uns 20 meninos lá e foi uma maior bagunça. A criançada gosta de mim. Mas eu acho que tem a ver com isso, né? Porque as pessoas se identificam comigo, porque me vê realmente como uma pessoa normal, como alguém que fosse da casa dela mesmo. Eu fico muito feliz por conta disso. Porque a política me permite, né, fazer muita coisa boa e tal. Mas no fundo, sou gente, gosto de gente e faço política por amor. Cara, bacana demais, porque a minha área é essa parte, a análise política, o marketing político, e é muito importante a gente perceber que há, de fato, pessoas que se conectam com a sociedade, com a comunidade, e permitem que esse sentimento de proximidade com os políticos aconteça. Porque é tão chato você falar de política e já vê, mas eu não gosto de política, eu não gosto de político, e bababá, e é difícil demais. Mas agora eu quero saber um pouco sobre essa história de aprendizado que você citou, que teve grandes mestres, mas só daqui a pouco, porque agora é hora do break. Aqui na PUC TV é rapidinho e quem tá no YouTube é VaptVupt. Olá, pessoas, estamos de volta com o Tá Fazendo o Quê de hoje, batendo um papo aqui com o Gustavo Mendanha, já foi vereador, prefeito, já tocou terror no comércio local de Aparecida de Goiânia, professor de educação física. E a gente está comentando justamente sobre essa proximidade que ele gerou ao longo da sua carreira com a população ali de Aparecida, e depois, nós vamos falar daqui a pouco, se estendeu para o estado de Goiás nessa última campanha para governador. Mas você estava me contando, Gustavo, que teve grandes mestres na política, né? Como é que foi, assim, o seu caminho político nessa perspectiva de poder conviver com grandes figuras que te trouxeram esse aprendizado? Rapaz, enfim, minha vida, ela inicia na política como candidato em 2008, né? Então, assim, teve um grande líder na cidade, que já falecido, chamava Norberto Teixeira, que foi um pai para muitos políticos lá, e meu pai era um filho político do Norberto, né? Eu tive com Ademir, que foi também um bom prefeito, uma pessoa, uma história. Nós tínhamos o Tião Viana, figura assim, que tinha o seu jeito peculiar, muito simples, mas ao mesmo tempo tinha a sua sabedoria. O Macedo, foram bons prefeitos que tiveram na cidade, antes também tiveram outros prefeitos, mas estou fazendo aqui mais essa área aqui, porque meu pai era deputado, vereador, então eu acompanhei todos eles, né? Mas é inegável que a relação com o meu pai, primeiro, que tudo que eu sou enquanto ser humano e tal, eu devo a ele, né? As características, a forma que meu pai sempre lidou com relação à palavra, de ser um homem fiel, de ser um homem leal, de ser uma pessoa correta, né? E a forma dele. Meu pai foi um político também, turrão, brigão. Quando deputado, ele era uma pessoa muito, muito combativa, né? Ele foi deputado com o Maguito, depois com o Marconi como oposição. Mas a minha vida, eu devo muito politicamente a Maguito. E esse foi um homem extraordinário, né? Não só do ponto de vista político, mas humano. O Maguito era uma pessoa apaixonada em ajudar as pessoas, né? O Maguito, ele tinha isso na sua essência, né? Tantas vezes eu podia aqui citar tantas histórias do Maguito, de gesto, e como gestor, acho que está muito acima da média, e principalmente quando a gente olha hoje e tem, né, alguns políticos que não conseguem retribuir, talvez em trabalho, ideias. O Maguito foi um cara muito diferente, né? Eu tive também muito contato com o Íris, e o Íris, nos seus quase 80 anos, eu prefeito do outro lado, com 30 e poucos anos, né? Aprendi muito também, em vários momentos. O Íris
talvez não só em falas, mas em gestos, em atitude também me ensinou, né? Não só com relação à gestão, mas da parte política também. O Iris, ele, às vezes eu ia visitá-lo, toda vez que eu ia lá, ele contava algumas histórias, que são histórias que muitos conhecem, né? Mas ele me dava dicas, faz isso, faz aquilo e tal. Ele também era um cara que era bem professor e me via como filho de um amigo, né? Meu pai era muito amigo do Iris. E eu tenho, né, a minha geração, que eu tenho algumas pessoas também. O Daniel é um cara que me levou a pensar muito sobre tecnologias. É uma pessoa que a gente trocava muita ideia quando eu era prefeito e deputado federal, presidente lá da Comissão de Constituição e Justiça, né? Teve, sim, um pouco mais novo que eu, embora pareça mais velho, mas a sua influência, né? E agora, próximo ao governador, eu vou dizer que eu não tinha relação de amizade, eu não tinha relação de proximidade, mas eu estou aprendendo a respeitar muito ele. É um cara que quer ver tudo, tem um olhar talvez diferente em alguns aspectos, mas com o mesmo sentimento. Uhum. A gente só faz política, só compensa estar na política se a gente tiver isso como missão para ajudar, né? Para ver alguma coisa acontecer. E eu, quando fui para a política, fui numa direção clara, um entendimento que eu tive quando fui para a África, em Angola. Eu vou voltar e vou fazer alguma coisa. Mas no fim fui como missão. E tem gente que está na política por vaidade, por interesse pessoal, por interesse financeiro, por interesse sei lá qual, né? Mas o Caiado, eu tenho visto que ele tem essa mesma essência que eu via no Maguito, que eu via no Íris, né? E eu fico feliz, né? Porque é ruim você estar perto de alguém que você não sente que tem essência, que faz realmente o bem, né? Por vocação. Eu acho que quem está na política, se não faz com essa vocação, se não faz com esse acho que não vale a pena nem estar perto. Então, eu assim, tenho vários, né? E aí, do ponto de vista nacional, sou uma pessoa que admiro muito o ex-presidente Temer, né? Uma pessoa que tem relação de amizade, tem relação de conversar, né? Recente estive lá visitando ele, um cara que eu gosto muito, né? Você tem algumas figuras que historicamente fizeram muito, né? Pelo nosso país, né? Presidente Bolsonaro, que tem lá os seus erros, mas também foi um cara que, do ponto de vista de governo, fez muita coisa positiva. Então, acho que tem algumas figuras aí que eu poderia citar aqui, mas vou me reter aqui ao nosso cenário local de pessoas que me influenciaram diretamente ou indiretamente. Pois é, nessa caminhada, né, que transitou com pessoas que fizeram parte, fazem até hoje, da história da política goiana de maneira bastante direta, né? E pensando nisso, nessa trajetória toda, você teve esse momento agora, pós-prefeitura de Aparecida, da candidatura ao governo, que meio que quebrou um pouco essa linha, né? Você teve uma distanciada do Daniel Vilela, saiu do MDB, concorreu com o Ronaldo Caiado. Como é que foi esse momento? Assim, o que você falou? Cara, vou tocar o terror aqui e virar o barraco agora. Vou quebrar tudo. Eu acho que era o meu momento, né? E muita gente pergunta, se arrependo? Não me arrependo, não. Acho que, do ponto de vista político, eu saio do cenário local e vou para o estado, as pessoas hoje me conhecem. Tive pouquíssimas figuras políticas que me ajudaram, né? Eu tive o João, tive o Sandro, tive o Jovaí, o Euler, que tinha sido deputado, enfim, o doutor Alcides, ex-governador, mas figuras que alguns já não estão na política e alguns estavam já querendo sair. E aqui, claro, Marco, ser grato também aos partidos, né, da pessoa do Braga, que foi o presidente do partido que eu me filiei, e agradecer. Mas foi um grande ensinamento para mim, um grande salto, amadurecimento, né? E o resultado, enfim, não uma vitória eleitoral, mas politicamente foi um resultado fantástico. Numa eleição polarizada entre Bolsonaro e Lula, enfim, o Lula apoiando o professor Volmir, o Bolsonaro apoiando o Major Vitor Hugo. Consegui quebrar essa polarização, né, que eu apoiei o Bolsonaro, mas não tive o apoio dele. Pois é, isso é um ponto que eu preciso até frisar, se me permite, porque teve ali uma tentativa de buscar essa proximidade com o Vitor Hugo para compor, para que o Bolsonaro pudesse ver essa viabilidade em vocês? No último dia da convenção, a gente ficou até 4 horas da manhã conversando. Eu, João, Wilder, Vanderlan e Braga. Mas era aquilo, né? O Wilder, numa condição, né, favorável, né, e que queria que o João desistisse. O Vitor Hugo queria que eu desistisse. A gente pode até entrar num acordo, eu até abro mão. Mas aí você tem que desistir, Wilder, pra você apoiar. Não fica mal. Tipo assim, nós dois desistimos. Deixa que eu deixo ali e acabou que nós não dois virou. desistimos, nós dois à frente da pesquisa, tanto eu quanto o João Campos. Então não tinha lógica, né?
E uma tese que eles tinham, que o Bolsonaro transferia mais votos para o Vitor Hugo. Falei, então, se o Bolsonaro tem aqui não sei quantos % dos votos, e ele transfere quase 80%, vocês não precisam de mim. No segundo turno a gente conversa, não tem dificuldade de te apoiar, não. E tal. E acabei a conversa, fui embora. E não foi possível, enfim. Mas eu acho que a força que nós mostramos foi realmente uma força extraordinária, que devo muito aos ex-prefeitos, aos vereadores, a todo o staff que nós tínhamos no estado, a líderes religiosos, pastores, padres, enfim. E essa região aqui que realmente eu tenho que ser muito grato, Goiânia, Aparecida e a região metropolitana como um todo. Pois é, tem um outro ponto emblemático dessa eleição também, que muita gente comenta até hoje, né? Antes a gente vai, a gente conversa, que foi aquele momento de uma possível aproximação entre você e Marconi. E há quem diga que se tivesse aproximado, aquele pouquinho que faltou para o segundo turno tinha vindo. Qual foi a leitura do momento e como é que você enxerga isso hoje? Respeito a figura do ex-governador, mas acho que a decisão acertada de caminhar com o João Campos. A minha força era muito aqui na região metropolitana, e o governador, com todo respeito, mas ele tinha aqui alguns problemas do ponto de vista de imagem. E o governador sempre disse que estaria pronto para ajudar, independente de coligação e tal, que ele poderia até ser candidato a governador, que ele poderia. Depois ele criou lá o seu caminho, e eu respeito muito, né? E acabou que depois, talvez por não ter nos alinhado, né, as figuras ligadas a ele, principalmente os prefeitos, foram ajudar o governador Caiado. Mas, assim, não me arrependo. Acho que eu saí, de alguma forma, como líder. A preocupação que eu tinha também, né, não só a questão de... Mas eu sempre penso na vitória e na derrota. Se eu perdesse com o Marconi e dizer que os votos era dele, até porque é uma figura muito maior do que eu, e não tem nem 4 vezes governador, das pessoas mais bem-sucedidas eleitoralmente no estado, mas eu precisava também de dar um salto para me apresentar como um líder novo, né? E uma das coisas qualitativas que eu tinha, né, é que eu deveria ser o líder e não trazer alguém para me liderar, né? Então era o momento de sair de uma coadjuvância, de repente. Talvez isso, né, explica melhor. E eu teria que ser o líder, né? E o Marconi, por conta da história dele, era muito maior do que eu. E ao invés de eu ter que apresentar propostas, eu ia ter que ficar falando do Marconi. Então, acho que o foco da campanha seria outro, e a gente sabe que uma campanha com marqueteiros, como é que ela funciona. Eu acho que isso ia ficar evidenciado. Então, ao invés de eu ia ter que ficar falando do Marconi, para ele talvez seria bom, mas para mim, eu acho que eu ia ter que passar mais tempo explicando por que eu era do MDB, fui apoiar o Marconi, por que tinha acontecido e tal, não sei o quê. E o foco da campanha, talvez, de me apresentar, de tentar, eu acho que ficaria perdido. Então, não é algo que eu acho que foi negativo, enfim, não tem nada contra ele, nunca ajudei ele, mas respeito a história dele. Aí, meu caminho sempre foi do lado de cá, com o MDB, enfim. Bom, política é isso, né? Você tem que tomar decisão, analisar o cenário, tomar decisão e perceber e sustentar depois o que vai acontecer. Pós-eleição de 2022, já começou a gerar o burburinho, Gustavo Mendanha vai ser prefeito de Goiânia, e teve aquela tentativa através do jurídico para perceber a viabilidade. Aparentemente agora isso já está descartado. Como é que está agora o Gustavo Mendanha nesse momento, 2023? Não, existe a possibilidade. Eu nunca falei sobre mudança de regra no Congresso, no Senado, na Câmara Federal, enfim, tem que botar nos dois. Eu sempre trabalhei da perspectiva de consultar a justiça, até porque eu acho que é uma injustiça não permitir que alguém que renunciou com menos de 1/3 do mandato não poder ser candidato novamente. Então não tem... Eu estou longe da prefeitura já há quase 2 anos, enfim, não tem as benesses que a regra fala. Estou no mandato, não sou um prefeito itinerante. Claro, entendimento da justiça, estou esperando e confio na justiça. Se for possível, meu nome estará à disposição do goianiense. E claro, eu acho que esse retorno para o MDB favorece, né, uma candidatura junto com o governador, que é inegável, que pós-eleição, o crescimento que ele teve do ponto de vista qualitativo, pesquisas que são feitas aí de institutos, inclusive fora de Goiás, né? Paraná Pesquisa, esses dias, uma pesquisa recente, avaliou o governador Ronaldo como o governador mais bem avaliado do país. Eu acho que a gente teria condição de quebrar uma máxima, né? Que governador não faz prefeito em Goiás. Que é uma dificuldade tremenda, inclusive. Né? Só o Íris que conseguiu essa façanha, né? Com o Daniel Antônio. Então, talvez a gente conseguiria fazer uma dobradinha interessante, até porque não seria só um candidato do governador, seria um candidato que tem uma história com o apoio do governador, com o apoio do Daniel, com o apoio da Gracinha, com o apoio do Bruno, enfim, de todas as lideranças aí que
né, os deputados federais. Eu acho que Você seria um nome convergente de vários grupos, inclusive, que agora, e até é bacana pegar a sua visão sobre isso, que agora, ao olhar essa questão do próprio MDB, que foi o partido que sempre participou das eleições majoritárias, acho que não teve candidato na época do Paulo Garcia. Como é que vai ser agora pro MDB, caso não seja possível o seu nome? Como é que vai ter essa articulação? eu assim, já falei sobre isso, né? Eu acho que a gente não pode perder a parceria com o prefeito de Goiânia. Então, claro, se tiver alguém que tenha não só disposição de ser candidato, porque tem muitas pessoas, mas que tenha condição real de ganhar as eleições, já tem que ter alguém do MDB. Se não, pode ser do União Brasil, pode ser do PP, pode ser de qualquer outro partido que represente, né? Que esteja na base do governador, eu não veria problema. Acho que nós não podemos ir para a eleição e perder. Então, independente de quem seja o candidato, independente de qual seja o partido, eu acho que nós precisamos de fazer novamente o prefeito da capital e, claro, trabalhar junto, não só para melhorar a vida do goianiense, mas, claro, 2028 podendo fazer política juntos. Bom, é fato também que, de uma forma ou de outra, Gustavo Mendanha vai estar presente em 2 eleições, pelo menos em 24, de Aparecida e de Goiânia. Como é essa sua situação com o Vilmar, Vilmar, ele esteve conosco aqui no programa e ele se põe claramente como um parceiro alinhado totalmente com você. Mas ele tem enfrentado algumas rejeições lá na cidade e a situação dele ficou meio complicada agora com essa saída do Alcides. Como é que vai ser estar nas 2 campanhas? Você vai estar nas 2, isso é um fato. Eu vou, acho que trabalhar não só em 2 cidades, né? Então, acho que Aparecida e Goiânia, as 2 cidades que eu tenho muita força, mas na região metropolitana como um todo, eu quero participar do processo. Então, lá em Hidrolândia está bem, assim, já conversado com as pessoas que me ajudaram de talvez caminhar lá com o Zé Délio, que já teve no programa também, inclusive. E eu acho que é um dos prefeitos mais bem avaliados hoje da região metropolitana. Lá também em Trindade com o prefeito Marden Júnior, então não vamos ter dificuldade de caminhar junto, o grupo que me apoiou, pelo que eu tenho conversado. A grande dificuldade talvez seja em Canedo, e aí, claro, né? Mas Canedo tá meio bagunçado ainda também, né? É algo que eu conversei com o governador antes da gente né, tomar a decisão junto de caminhar, né? Porque onde eu pudesse, eu iria trabalhar para que nós pudéssemos unir a nossa base. Em Canedo hoje eu tenho uma pessoa que me ajudou e que pretende ser candidato, se consolidar a sua candidatura, nada contra lá o prefeito, mas eu tendo a caminhar lá com o presidente da Câmara, Carpegiani, que foi um grande companheiro que aceitou o desafio de ser candidato a deputado federal a meu pedido, então eu não tenho como não ser recíproco com uma pessoa como essa. E claro, né, eu tenho algumas cidades que eu tive uma grande votação, e líderes que me ajudaram muito e que eu não posso deixar de participar da campanha. Então, o foco de participar de Aparecida e Goiânia, você tem razão, mas lá em umas pode ser que a gente tenha uma candidatura. No Sudoeste Goiano eu tenho uma relação também muito boa com algumas pessoas que podem lá se viabilizar como candidatos. Enfim, e algumas cidades eu vou estar trabalhando. No caso de Formosa, onde eu estive recente, tentando lá unir a base que me apoiou com a base do governador. A gente tem feito isso, né? Em outros locais. Então, dei um exemplo aqui de Canedo, que talvez a gente tenha aí um pensamento diferente daquilo que o Daniel, o governador, tem. Mas na grande parte das cidades tende a gente caminhar junto e fazer um trabalho para que nós possamos fazer uma base de prefeito muito fortes, não só para fazer um bom trabalho, para que o governo possa continuar fazendo o que tem feito, né, de ajudar administrativamente a resolver os problemas, mas também na parte política, em 2028, a gente poder consolidar o Daniel já governador do estado de Goiás sendo candidato à reeleição. Você colocou uma situação agora bem interessante que de fato te cristaliza na posição de liderança estadual. Você sai do voo solo aqui como prefeito e já se posiciona como alguém que está na articulação da política goiana de maneira mais ampla. Só que é uma situação. Esse seu crescimento, ainda que próximo do Daniel, em nível de percepção de lideranças, meio que gera, talvez em algum momento, uma possível disputa. Mas nós vamos falar sobre isso agora só lá no YouTube. Então você que está aqui na PUC TV, vai lá para o YouTube, porque agora que o pau vai quebrar. Agora é a hora do papo impublicável na TV aberta. Ok? Anuncia com a gente, fala com o Elias. O telefone está aqui na tela. E vamos lá para o YouTube agora, porque agora a gente vai ter um papo um pouco mais exclusivo com o Gustavo Mendanha. Gustavo, chama o pessoal para o YouTube e vamos embora. Fala, gente, vamos lá para o YouTube agora. Estou te esperando para a gente poder aquecer um pouquinho aqui. Da parte dele, da minha, eu vou continuar tranquilo. Bora lá então, gente.
Olá, pessoas que estavam na PUC TV e agora vieram pro nosso canal no YouTube aqui desesperado para saber o que o Gustavo acha dessa possível disputa dele com o Daniel Vilela. A gente bota fogo mesmo no parquinho. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Já aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho, dá um like maroto para esse conteúdo ir mais longe e depois pega o link e joga no grupo do WhatsApp para mandar para aquela tia sua que gosta do Gustavo e quer ver ele falar um pouco mais sobre o futuro político dele. Vamos lá, Gustavo. Eu já tô chegando na idade das tias, né? tá bem longe esse dia, porque esse papel eu faço no programa, entendeu? E tem o Elias também, que ele faz o papel de Elias e o papel do tiozão Elias, que tá no caminho. Mas vamos lá, você tá se tornando uma liderança, né, se consolidando uma liderança política estadual, articulando, aí você acabou de falar, tô articulando aqui, articulando ali. Invariavelmente, você e Daniel podem ter esse momento lá na frente. Não falo ruptura, de briga, de nada, mas disputa de espaço, que é normal na política. Né? Como é que se enxerga isso e como é que isso segue? A verdade é assim, o meu retorno, ou a aproximação com o governador, ela passa pelo Daniel. É uma das coisas que eu tinha na minha cabeça quando passou as eleições, que eu não quero enfrentar o Daniel em disputa. A gente tem uma amizade, enfim. Quando ele me procura, acho que facilita para quebrar gelo e hoje eu trabalho sobre a liderança do governador, que é o timoneiro aí, a gente tem que respeitar a hierarquia, mas também do Daniel, então a gente trabalha juntos. E não vai ter disputa, né? A gente vai trabalhar juntos. Eu sou jovem, ele também é jovem, se a gente tiver, eu acho que cabeça, responsabilidade, a gente tende a fazer muito pelo Estado e por muitos anos e trabalhando de mãos dadas juntos, então não vai ter divisão, a gente hoje conversa praticamente todos os dias. Hoje mesmo cedo a gente trocou uma ideia. E o trabalho é para que a gente possa, né? Acho que trazer a memória daquele bom tempo que o MDB governava o Estado, com Íris, com Maguito, né? De um trabalho que mudou a vida dos goianos, né? Do primeiro momento de levar infraestrutura, de levar energia, de levar o momento mais difícil que nós passamos, que o Maguito assume esse papel, né, de levar a comida até a mesa das pessoas. Né? Hoje a gente vive um outro momento já de trabalhar o desenvolvimento econômico, de trazer mais emprego, de gerar mais oportunidade. O governador tem pensado algumas ações que eu tenho certeza que vai trazer ainda mais engajamento, né, mais esse ambiente favorável de negócio. E que a gente quer participar, quer ajudar com ideias, com soluções. E nesse sentido eu estou, enfim, desprovido de vaidade, eu não tenho nenhuma dificuldade de caminhar junto, de pensar juntos, de defender ideias, mas também apresentar soluções. E eu e o Daniel estamos trabalhando juntos. E bom que o governador, eu me recordo quando o governador chamou a gente para conversar, foi justamente, vocês dois não podem brigar, vocês são novos e tal. Mas na verdade o Daniel que me leva, né? Mas na primeira conversa ali, um pouco ressabiar, talvez um pouco assim, você não né? tinha esse relacionamento de proximidade com o Caiado até lá? Não, eu ajudei o governador para senador, mas eu era presidente da Câmara, enfim, não tinha a estatura política que eu tenho hoje. Foi um cara que participou, fiz uma grande reunião para ele. Mas quando o Daniel se lança como candidato, de uma forma óbvia, estive do lado do Daniel. Depois, como prefeito e ele governador, a gente teve alguns encontros, mas sempre na defensiva e sempre muito leal ao Maguito, ao Daniel. Então, depois eu me lancei candidato, e a história todos vocês sabem, né? Então essa reaproximação agora, da minha parte eu tinha um pouco de cisma, né? Como é que seria? O governador tem sido muito afável, eu tenho que dizer que ele tem sido muito generoso comigo, né? Por mais que nós nos enfrentamos de uma forma muito responsável, acho que uma campanha de alto nível, mas ele tem me colocado nas mesas sempre para conversar, para discutir, para pensar, né? Eu acho bacana essa pontuação. Ele tem sido um estadista, que eu acho que é o que as pessoas esperam de um governador. Acho que até o governador no começo, onde eu até conversei isso com ele, eu acho que ele tinha muito espírito de parlamentar ainda. Acho que o governador, hoje com 75 anos, está maduro, né? Só com algumas mechas brancas. Então, uma coisa que eu tenho inveja nele é aquele cabelo dele. Pensa aí, você tem inveja do Caiado, pô. Tem inveja do cara governador, 2 mandatos, tem um cabeleirão daquele, tem quase 3 metros de altura, pô. O Caiado é uma figura, né, emblemática, aquele jeito dele. O cabelo dele realmente é um negócio bonito. Eu não sei como é que ele faz. Nunca pedi, não acho que vou pedir essa... Acho que tem que pedir isso pra Gracinha. A Gracinha deve saber daquilo lá. Mas tirando aqui a brincadeira, eu realmente estou impressionado, né? Não só ele, a Gracinha, você citou aqui o nome também. Figura carismática, a Gracinha, às vezes eu mando mensagem para ela, sempre responde, tô com saudade de você e da Maiara, gostou muito da minha esposa. Então assim, são figuras muito humanas e que por alguma razão a gente não caminhou junto, né? Mas a gente tem, assim, sempre tivemos respeito um com o outro, mas hoje trabalhamos juntos pelo Estado. E eu pessoalmente falo aqui com muita tranquilidade, né? Defendo para que ele possa ser o nosso candidato a presidente.
Eu acho que ele está pronto. Ele disputou lá em 89, né? Um garoto como eu ainda disputar um governo, mas hoje a gente sente que ele está pronto, preparado para disputar, para representar a direita, para representar os conservadores, mas talvez com alguns princípios, né? Ou com um pouco diferente, né? Acho que ele é um cara mais centralizado. Eu acho que essa experiência de ter sido governador aí 2 vezes, né? E ao longo da sua história ter representado a nós tão bem lá no Congresso, eu acho que ele está pronto para assumir a presidência e fazer um trabalho que orgulhe não só o povo brasileiro, mas especialmente o povo goiano. Eu acho bacana você pontuar essa questão de a gente não caminhou junto numa eleição, mas agora... Porque eu acho bom o povo entender, quem assiste a gente, que política não tem briga, tem oposição, gente. No momento você tá junto, outro você não tá junto. O próprio Daniel disputou com o Caiado a primeira eleição do Caiado. Então faz parte do cenário político haver essas disputas. Assim, assim, o que dificulta, às vezes, quando tem coisas pessoais. Porque né? aí é briga, né, cara? E aí vira de adversário a inimigo. E acontece muito no interior, não vou dizer que não aconteça também num plano maior. Mas eu acho que pelo meu temperamento, o governador também, acho que até porque para ele não era interessante ele rivalizar comigo. Ele me recordo no debate, estamos aqui em frente a uma TV aqui, que foi o debate, um debate que ele foi, né? Tá de frente, inclusive, aqui. E eu me lembro que ele fugiu de mim, porque ele não queria me dar palanque, me dar o pedestal. Então, assim, inteligentemente. Então acaba que não teve, né? Acho que talvez tivesse um segundo turno. Aí eu acho que seria pior. Mas ele, até pela maturidade dele, experiência, né? Eu acho que ele comigo, assim, né? Quando passou as eleições. O primeiro encontro que a gente teve foi na inauguração de uma Indústria que foi para Aparecida, que deixou uma outra cidade, Goiânia, e veio para Aparecida. E foi no meu governo que começa o processo, né? A DHL. E eu não fiz uso da palavra, foi só ele e o prefeito, mas ele foi muito generoso na sua fala, já sem a gente ter nenhuma conversa. Então ele já fazendo um gesto para mim, tipo assim, ó, te respeito. Tamo de boa. Vamos brigar, não, vamos, né? E eu nunca tive isso no meu coração, de fazer uma oposição ferrenha, no sentido que a gente tem na política tradicional, né? De torcer contra, de xingar, de ficar, sabe, eu acho que isso é muito pequeno. Eu acho que as pessoas, e essa política, eu acho que ela é uma política que tem que ficar no passado. Acho que o político de bem, claro, eu não tenho nem dificuldade de fazer crítica, né? Eu também não tenho, não é porque eu estou junto lá hoje que eu não possa fazer, e mais, né? Eu acho que mais até do que crítica é fazer sugestão para alguma coisa que não está funcionando, que eu tenho alguma visão que eu possa ajudar. E nisso o Caiado, posso dizer que ele tem sido comigo muito maduro, e nisso, até porque eu escutava de algumas pessoas que era totalmente diferente, eu estou assim, muito tranquilo de estar do lado dele, eu diria até feliz, né? E com a dona Gracinha aí já até ultrapassa isso, porque a gente às vezes não tem muitos encontros, mas sempre que eu encontro com ela realmente o nome dela condiz com o que ela é uma graça, é uma pessoa muito afável. Uma coisa que é bom que as pessoas entendam é que, assim, participar de um processo político, um processo de gestão, demanda crítica também, porque se tiver só puxar saco do seu lado, gente, você só vai fazer cagada. A regra é essa. Então você tem que ter o cara que vai assim, isso não vai dar certo. Tem o que a gente chama do cara do vai dar merda. Vai dar merda mesmo. Se fizer, não vai dar certo. Pensa assim, vamos mudar. Qualquer situação, tem empresa, se você é empresário, você sabe. Empresa, política, se tiver só gente pra te bajular, não sai. E política, então, que só é um lugar que tem muita gente pra puxar saco, né? Já deve ter passado demais por isso, né, Gustavo? Agora, vem cá, um ponto que pra mim é fundamental. A gente falou de lideranças políticas. A gente teve recentemente a perda de dos dois principais líderes políticos do Estado, que foi o Maguito e o Íris. A gente tem aí um downgrade, vamos dizer assim, do Marconi, mas que ainda mantém o seu espaço e mantém, obviamente, ali o nível a sua influência. Exatamente. O Caiado, que já está com 75, também já está quase, acho que depois desse mandato, vai para a presidência. O Caiado vai viver uns 120, também. O homem é forte. Pois é, mas acho que chega uma hora que você enche o saco, né, cara? E tem que ter espaço para essa oxigenação, eu acho que é uma das coisas também que me facilitou estar com ele e tal, mas assim, a maturidade dele realmente é algo impressionante. E na conversa que nós tivemos, a primeira conversa que nós tivemos, ele disse muito claramente, falou, olha, eu sou candidato a presidente ou eu vou deixar vocês aí que são mais jovens e tal. Meu pai dizia que quando eu fui candidato a primeira vez a presidente, ele falava para não ser candidato porque eu não tinha cabelo branco, só preto, estava novo. E agora eu tenho que entender também que é o momento de eu ir para um plano maior, e se não for possível também, eu estou pronto para deixar um legado para o Estado, enfim, de tudo que eu fiz, mas deixar também pessoas boas que vão continuar o trabalho que nós iniciamos. Pois é, mas é esse o ponto que eu quero falar.
Hoje a gente olha para o cenário, e eu vivo disso, eu vivo de analisar o cenário político, há um gap nessas lideranças ainda. Então, quando a gente fala, você está crescendo agora, depois dessa última eleição, o Daniel está tendo o momento dele também de expansão, e outras jovens figuras da política goiana estão tendo a oportunidade de se mostrar e crescer. Como é que você enxerga hoje essa nova geração, que são vocês fazem parte dela, tendo que enfrentar um momento político de muita rejeição, mas também, por outro lado, uma possibilidade com muito mais ferramentas para fazer essa interlocução com a sociedade. Como é que você está olhando para isso? Acho que é uma avenida de oportunidade. Eu acho que hoje existe um espaço muito aberto para quem queira praticar a política do bem, né, de cuidar do próximo, né, de tentar entender a problemática da sociedade e buscar apresentar soluções e, claro, executar soluções. Acho que as pessoas estão se cansando daquela política tradicional, que toda eleição vem com as mesmas promessas, com as mesmas práticas, né? Acho que uma das coisas que eu sempre tive em Aparecida, as pessoas me respeitam, às vezes chegava, até vai fazer tal asfalto. Eu falo, não, agora não tem como fazer, não. Vamos buscar dinheiro, vamos buscar melhorar e tal. E quando tinha condição, eu falava, vai fazer e o ano que vem eu vou entregar. Eu nunca fui de ficar enrolando. Isso eu aprendi com meu pai, é sim, sim, não, não. Acho que as pessoas preferem, às vezes, escutar um não, mas que você saiba justificar, enfim, acho que do que as pessoas que ficam enganando. E tem alguns políticos ainda que continuam com essa mesma prática, né, de prometer e tal, e depois não entrega nada. Enfim. E a gente tem que saber que, como qualquer outra empresa, né, vamos dizer, a prefeitura, o governo é uma grande empresa, que você tem os problemas, você tem o recurso, mas que não é infinito. E dentro disso, as pessoas têm que ver o que é prioridade, enfim. Aquilo que é serviço de continuidade que você não pode parar e aquilo que você pode fazer enquanto investimento, e dentro disso você vai fazendo as suas escolhas. Quando escolhe bem, quando se comunica bem, a pessoa tende a ser bem sucedido, né, no seu projeto. E quando não faz, é o que está acontecendo aí em algumas cidades, para não citar nome aqui que eu não estou afim. Mas para além não estou querendo hoje criar inimizades, não. Agora boa de botar fogo no parqueiro agora, pô. Mas vem cá, é porque assim, além disso, eu acho bacana fazer essa analogia para quem está assistindo a gente, é porque além de ser uma grande empresa, que tem um caixa que não é do tamanho dos problemas que você enfrenta, você ainda tem uma supervisão muito em cima, né? Que é o pessoal do Ministério Público, do TCM. Mas assim, acho que eu sempre fui muito tranquilo, transparente, enfim, acho que isso é muito tranquilo de lidar. Né? Até porque são pessoas responsáveis que cumprem um papel técnico, mas que realmente fazem muito bem. Então, acho que faz até bem pra gente, porque às vezes a pessoa acontece alguma coisa, sempre tende a... o prefeito sabe disso, cara, uma estrutura como a Aparecida, é um organismo com 14 mil funcionários, com centenas de contratos, centenas de... Enfim, o prefeito não tem acesso, não tem condição de saber de tudo. Então, muitas das vezes, claro, ele que é o dono da caneta, muitas das vezes... Então, acho que isso é algo muito complexo. Mas o que a gente nota, né, é que as pessoas elas têm, com muita razão, cobrado de alguns, porque não se posicionam, mas não entenderem também que muitas das vezes esses orçamentos não são suficientes. Você pega a saúde, por exemplo, no geral, se você for só cumprir aquilo que é a obrigação constitucional, que são os 15%, não sobra mais do que 30 e poucos reais por mês para você providenciar saúde para a população. Então, qual que é o plano de saúde que uma pessoa paga 30 e poucos reais e consegue ter acesso a exame, consulta, medicamento, tratamento, enfim. Então, a conta não fecha, né? E às vezes as pessoas têm, né? Eu pago imposto. A pessoa, sei lá, paga 800 reais, né? Vamos dizer, uma média talvez, 700, 600. Tem lugares porque isso depende, né, do valor venal, enfim, o imposto ele é cobrado assim. A pessoa paga 600 reais. Ela às vezes tem uma escola pública que frequenta, tem um hospital, às vezes tem o esporte, tem a cultura, e o dinheiro nunca é suficiente. Então, talvez isso é o que nós, brasileiros, né, a gente acostumou a ter quase tudo gratuito. Só que, infelizmente, não consegue oferecer um bom serviço. Então, por isso que quando alguém consegue fechar a conta, apresentar, faz a diferença como eu fiz. Mas não é fácil, né? E graças ao Maguito, que foi o pai dessa mudança de paradigma, quando ele me passa o governo, o orçamento era de 800 e poucos milhões, mas quando ele assumiu era 300 e poucos. Eu já deixei quase 1,7 bi pro prefeito Vilmar. Expansão violentíssima, então. Sim, e sem onerar, e sem, sabe, ser pesado, né? Uma política de desenvolvimento econômico, com investimentos que
estruturais que foram importantes, do ponto de vista de asfalto, de avenidas, de escolas, de CMEs, enfim, tudo isso criou um ambiente muito favorável de negócio. Uma mentalidade, né, de não atrapalhar. Às vezes o poder público não pode ajudar, mas não atrapalhar já está fazendo muito, né? Uhum. E tentando ter as boas práticas realmente para buscar grandes indústrias, que aí você gera um ciclo muito virtuoso, né? Quando você traz uma indústria com 1.000 funcionários, esses funcionários vão comprar no comércio local. Então, ganha-ganha é algo muito importante que foi feito e que não começa com o Maguito. Tem que dizer que começa lá no Norberto, que eu fiz referência. Depois o Ademir foi um cara que fez com que a cidade tivesse um salto. Teve a coragem de fazer algo, embora acho que ele paga até hoje, que ele desapropriou uma dezenas de terrenos, centenas de terrenos, não pagou, e aí tem um problema sério. Mas foi algo importante para a cidade, depois para atrair. E até o Maguito, que é considerado o pai da industrialização, ele não instalou um polo sequer, mas foi o cara que começou a resolver o problema do polo, de infraestrutura, de eixos estruturantes na cidade. Depois eu dei sequência, não só do ponto de vista estrutural, mas do ponto de vista de regularização fundiária. Isso acontece muito no meu governo, né? Então, assim, eu acho que... E tudo isso faz com que a cidade tornasse o que ela se tornou hoje, né? De uma cidade dormitório, problemática, violenta, para uma das cidades mais importantes do ponto de vista de logística do país, se não a mais importante. Eu acho bacana porque assim, eu morei muitos anos da minha vida em Aparecida. Então Qual bairro que você morava? Morei na Vila Brasília, no Jardim Progresso, morei ali pra baixo, ali no tempão. Perto assim, do Buriti Shopping, né? Mais pro outro lado lá, perto da Vila Brasília. É porque todo mundo que mora aqui fala que perto do Buriti, né? Você é um amigo que eu tenho, comediante, que fala isso. O cara mora lá na cidade ali e fala que mora perto do Buriti. Cara, e assim, eu vivenciei aliás, muito hoje a gente tem vários shoppings, mas eu tô falando isso há 15, 20 anos atrás. O cara queria ser referência. Você mora perto do Buriti. Ele morava 20, 30 quilômetros do Buriti. Bairro de lá. Mas hoje, graças a Deus, isso melhorou tanto, né? Você tem praça, parque, Sim. você tem uma Aparecida Shopping, lá na cidade ali, você tem um... O próprio centro de Aparecida é outra coisa. É onde eu vivo, né? Uma região fantástica. O Garavelo, pujante. Mas você vai ali também para... O Garavelo é uma cidade. Papilão. O Garavelo em si é uma cidade. Né? Tanto que melhorou. Tem um parque lá belíssimo. Você vai lá para o Alto Paraíso, está se construindo lá um parque muito bacana. Você vai aqui para o Santa Luzia, explodiu, que para mim é onde a cidade vai mais crescer, por causa do aeroporto executivo, Universidade Federal, enfim. Então, hoje outra cidade, ela né? Está num boom fenomenal. Mas a Vila Brasília continua sendo a Vila Brasília, né? Que também é charmosa. É outra pegada. Vila Brasília é outra pegada a situação ali. Gustavo, a gente está caminhando para o final do programa agora. Eu sei que você tem seus horários também, mas eu quero agora sim. Do Gustavo, prefeito por 2 mandatos, o cara que foi reeleito com uma votação absurda, né? Absurda. E que agora está, nesse momento, meio que observando o cenário político. E como eu falei, está aí com o pé em 2 cidades e com influência em 2 cidades. Qual é o conselho do Gustavo Mendanha, hoje líder político, que tem esse background de experiência de prefeito, para quem vai disputar a eleição agora de prefeito do ano que vem? Principalmente Vilmarzinho e Rogério Cruz. E você pode incluir a galera das cidades que você citou também. Eu acho que assim, não tem segredo, né? Claro que quem está no mandato tem uma situação diferente, né? Porque acho que a ideia é de mostrar que a continuidade de serviço é melhor do que a ruptura. É porque acontece muito, né? O prefeito sai, entra outro, ele para um serviço, para uma coisa, enfim. Mas em síntese, quem está no mandato primeiro cuidar daquilo que é prioritário. Às vezes o cara quer inventar a roda e não consegue fazer o básico bem. Então, você tem que partir do primário para ir para o secundário, para ir para o terciário. Então, parte do básico para ir para aquilo que é mais, talvez que é mais charmoso, né? Eu acho que, às vezes, a pessoa não cuida bem daquilo que é aquilo que as pessoas, que mais dói nas pessoas, da zeladoria, né? Uma palavra que eu gosto de utilizar. O cara não varre bem a rua, não cuida bem, né, das vias e quer fazer a cidade inteligente. Não adianta, né? Então você tem que partir desse primário depois, né? E eu costumo dizer isso, eu aprendi com o Maguito. Principalmente quem está na gestão. A política, a parte política e a parte de gestão, elas têm que caminhar junto. Você tem, às vezes, líderes que são extraordinários políticos e que são péssimos gestores. Tende a perder. E o contrário também é verdadeiro. Quando o cara é um excelente gestor e é um péssimo político, ele tende a não ser vitorioso. Então é tentar buscar sempre o equilíbrio, né? E eu acho que isso faz a diferença, né? E ser leal com a palavra, ser cumpridor dos compromissos, sair do gabinete, prefeito que vive no gabinete, enfim, tá próximo das pessoas, né? E ser verdadeiro, isso faz a diferença para o Vilmar, para o Rogério, para qualquer outro candidato. Maravilha, maravilha. Quero agradecer demais
ter participado. Porque eu não vou conosco. falar mais, porque tem meu curso aí que eu tô vendendo online, tô brincando. Mas poderia, né, Tomazete? Ah, já tá dando ideia. O Rafa é o cara que pode te ajudar nesse caminho, com certeza. Gustavo, obrigado por ter vindo, Eu por que ter agradeço, participado conosco aqui. Aliás, deixa eu mandar um abraço pra um amigo, além de vários, né? Eu recebi ele em casa, que é meu brother. Cara, eu falei pra você lá, você não foi até hoje. Ele te ligou. Cobrança na lata. Aqui é o seguinte, a gente é enjoado. Você falou com muita gente, você citou aqui, mas a gente manda de gente que trabalha ou trabalhou comigo, né? Mas deixa eu aqui mandar um abraço pro meu grande amigo Miller, né? Nosso ex-prefeito. Também aceitou o desafio de ser candidato a deputado estadual. Quase conseguiu vencer, o segundo suplente. Mas é um grande amigo. E deixa eu pedir pra ele aqui, porque eu tô numa situação assim. Mili, me presta aquela casa sua lá no Araguaia, amigo, por favor. Ali é mais um lugar que eu preciso ir lá pra tomar uma cerveja. Porque o Elias já foi, inclusive. O cara aqui é bem relacionado. Bom lá, hein? Olha lá, ó. Aí, tá vendo? Ô, Miller, agora é sério, cara. Poxa, falando bem de você aqui, por favor, amigo. E onde é que o povo te acha, cara? Tem um Instagram? Como é que você tá aí? Instagram, Gustavo M. Mendanha, né? Quem quiser falar comigo virtualmente. Eu tô próximo aí de abrir um escritório. Na verdade, um escritório de amigos, que lá vai ter algumas coisas de negócio, que é aquilo que eu tava falando, imobiliário, enfim. Uma turma do agro que a gente tem trabalhado junto. Mas lá também vai ser um escritório, vai ter minha parte política. Então, 60% do escritório é deles, 40% é meu, mas vai ter uma sala de reuniões. Daqui a um dia eu vou inaugurar isso. E hoje eu tô atendendo em 2 lugares. No Aparecida Shop, no Flamboyant e Buriti Shop também eu vou abrir lá, porque eu vou ficar chateado comigo. Eu acho importante você não virar o povo do Buriti, não, viu? Bougainville também, o dono lá é meu amigo, se ele me arrumar uma sala lá. Aí, ó, pronto, vamos montar um café lá, filho. Vamos dar um café. A gente mas já tem... a verdade é que eu tô brincando, mas como eu tô sem escritório ainda, eu tô sempre na rua. Semana passada, inclusive, não vou lembrar o nome, né? Eu fui aqui, próximo aqui, ó, onde era o Marcos, hoje é o Story, né? Uhum. Eu sentei lá, rapaz, figura... Vou fazer propaganda pra ele, eu não sei o nome, né? Depois vocês põem o nome aí. O cara botou café, pão de queijo, suco, queria que eu almoçasse. Aí, na hora que eu fui lá pagar, rapaz, eu quase apanhei dele quando eu falei em pagar. Falei, isso é uma honra estar aqui, então deixa eu fazer a propaganda pra ele. Mas eu tô sempre nos lugares, eu tava agora aqui pertinho, num café que chama Rensga. Perto então, de casa. vira e mexe, eu tô num lugar diferente. Até porque eu gosto, eu converso com pessoas diferentes, muitas vezes eu vou atender, eu faço isso. Quando são pessoas que vêm do interior, eu prefiro fazer aqui em Goiânia, porque tá mais próximo para eles, normalmente vão na Assembleia ou vão em algum órgão do governo. E quando é alguém de Aparecida ou mais próximo lá, eu atendo lá mais próximo de onde eu vivo, no centro de Aparecida. Numa Aparecida, e vou marcar também no Buriti, viu, Léo? Vou marcar aí também, porque você é meu amigo. Pois é, não, eu e o Elias, a gente costuma Mas essa semana eu fui no Buriti Shop. Também. Essa semana eu fui no Buriti Shop. Agora é o seguinte, pessoal dos botecos aí, que eu e o Elias vamos direto para nossas Deus. reuniões. Faz igual como o amigo do Gustavo ali, não cobra não, porque a gente descobre, pô. É sacanagem isso. Gente, agradecimento especial aqui pra Regiane, pra Mayumi, pra Simoni, porque me ajudaram a trazer esse homem aqui, foi difícil pra caramba. Então, assim, valeu, tô devendo pra vocês, depois de conversa. Gustavo, brigadão, bora um brinde pra fechar o boteco. Obrigado pelo Pix. Opa, não, obrigado.